Atenção, passageiros! O Porto Express, que vai dar entrada na linha 4, recebe hoje 2 passageiros muito especiais. A bordo do episódio Diário de Viagem dos Passageiros Mais Experientes, Carlos Caldas e Odete Bodê, um casal que decidiu voltar a estudar depois dos 60 anos. Hoje, partilham connosco a aventura de recomeçar, uma viagem feita de memórias e que reflete as diferentes formas de viver a Universidade do Porto. Podemos viajar para o mesmo destino, com diferentes transportes e com diferentes percursos. E será que na vida académica pode também ser assim? Teremos todos e todas que ingressar no ensino superior com 18 anos e seguir todos e todas o mesmo caminho? Às vezes os percursos mais extraordinários acontecem quando menos estamos à espera, em momentos que não eram os supostos. Hoje vamos falar exatamente deste tema, em que aproveitamos as experiências na universidade com mais bagagem e, quem sabe, com talvez mais coragem. Conversamos hoje, por isso, com a Odete e com o Carlos, um casal que decidiu, depois dos 60 anos, mudar-se do Rio de Janeiro para o Porto e voltar a estudar. Onde? Na Universidade do Porto. A Odete fez um mestrado em pintura e hoje é artista plástica com exposições em Portugal, em Espanha, no Brasil e até no México. O Carlos fez um mestrado em Ciências da Educação e desde então mantém a sua ligação com a Universidade do Porto através de atividades, de eventos e formações contínuas. Esta é uma conversa sobre viagens, sobre recomeços, aprendizagens ao longo da vida, encontros intergeracionais e a força de quem acredita que nunca é tarde para voltar a estudar. Odete e Carlos, muito obrigada pela vossa presença. É um gosto ter-vos aqui e ouvir-vos, e eu tenho a certeza que vai ser muito bom para quem está do outro lado ouvir a vossa experiência, o vosso relato. Eu tentei aqui fazer uma breve descrição, 2 em 1, para ser contida nas palavras, porque vocês têm muito para nos contar. No entanto, eu quero muito que vocês contem esta vossa experiência, e todas as viagens começam com o início, e eu peço-vos que comecem pelo início e que me contem como é que tudo isto começou. Como é que vieram cá parar? Então, antes de mais, obrigado pelo convite. Acho que é um prazer estar aqui participando desse projeto. Bom, o início, eu sou licenciado em Pedagogia nos idos dos anos 70 e fiz algumas especializações em psicopedagogia, pedagogia empresarial, mas não tinha tido tempo de me dedicar ao mestrado. Trabalhei em educação em todos os segmentos, desde creche, ensino médio, educação superior, empresa pública também, dirigi a creche da Casa da Moeda do Brasil. Então, assim, o tempo de dedicação ao mestrado eu não tinha tido. Então, achei que, na reforma, esse era um momento de aproveitar e viver essa experiência num outro lugar. E Portugal era um destino natural, pela proximidade da língua, pela cultura. E a Universidade do Porto, por reunir relevância dentro de um ranking internacional. E cá estamos. Odete, o Carlos falou aqui de uma coisa que é o ter tempo depois da reforma. A verdade é que, inevitavelmente, quando pensamos em estudar, quase nos remetemos obrigatoriamente para o início da vida adulta, aos 18 anos, e vocês, como o Carlos estava a dizer, fizeram exatamente o contrário. Depois da reforma, vamos estudar, vamos voltar a estudar com mais tempo. É verdade. Eu comecei minha carreira, meu estudo no cinema, né? Então, eu estudei cinema na Universidade Federal Fluminense, me formei em 1988 e depois eu fui trabalhar no serviço público, né? E com a reforma, então, eu retomei o estudo das artes, né? Fui estudar na Escola Visual do Parque Lage, no Rio, né? E depois também fiz alguns cursos na Escola de Belas Artes. Mas, assim, o que me trouxe a Portugal, na verdade, foi que o Carlos tinha aplicado para cá, para a Universidade do Porto, e então ele veio com essa notícia
e a gente já tinha essa vontade, né, de morar em outro lugar, morar num outro país, né, conhecer outras histórias. Então foi o que aconteceu. Mas eu acredito que voltar a estudar numa idade em que nós não consideramos que é a idade para estudar erradamente. Começar a estudar noutro país, começar quase uma vida de novo. Como é que vocês lidaram com isso? Acredito que tenha sido diferente, acredito eu, para cada um de vocês. Como é que vocês lidaram? Não, na realidade não é uma decisão simples, né? Dizer que é simples está naturalizando uma decisão da vida da gente, né? Mas assim, como eu falei, eu tinha me reformado em 2011, voltei a trabalhar em 2014, saí de novo em 2017. E aí nós acabamos indo fazer uma viagem para o deserto do Atacama, no Chile. E nessa viagem, que a gente conversando, a gente decidiu isso. Acho que seria interessante agora, ao invés de assumir novos compromissos profissionais, né, rígidos, com horário, fazer uma viagem, eu, de repente, fazer um mestrado em outro local, né? Então, assim, não é uma decisão simples, mas foi uma decisão que, se pensada e planejada, sobretudo financeiramente, e com informações sobre o local que a gente vai viver, eu acho que é uma decisão que é possível tomar. Né? Então vocês fizeram essa pesquisa, tomar essa decisão no Chile já é assim entusiasmante, não é? Vamos tomar a decisão da nossa vida noutro país. E começaram então, Odete, por pesquisar estas informações que o Carlos dizia, procuraram informações sobre a universidade, já a conheciam, como é que foram planeando os passinhos até cá chegar? Nós já tínhamos vindo uma vez aqui ao Porto, né? Foi a primeira viagem que a gente fez para a Europa, a gente passou no Porto rapidamente, né? Mas, assim, é uma cidade que é muito próxima do Rio, né? A gente, no Rio de Janeiro, tem essa relação com as águas, com a natureza e tudo. Aqui, o Porto, nós temos uma configuração semelhante ao lugar onde a gente vivia. Nós nunca tínhamos saído morado fora da mesma rua, né, mesma cidade, mesmo país. A gente sempre esteve por ali, mas assim a cidade nos atraiu muito, em primeiro lugar, né? E depois a Universidade do Porto tinha as condições que o Carlos queria, né, para estudar educação. Então foi assim que nós acabamos nos encaminhando para essa decisão. Muito bem. Posso complementar? Claro que sim. E na realidade aí acontece um momento interessante, porque eu fui pesquisar, não só a Universidade do Porto, mas outras universidades aqui em Portugal, mas realmente a Universidade do Porto tinha a formação que eu queria. E aí, pronto, apliquei, né, aquela documentação toda, cigarra, aquele processo que todo mundo sabe, né? Mas tinha que pagar a inscrição. E nesse momento, era um momento decisivo, porque se eu pagasse a inscrição, o passo estava dado. Não que eu não pudesse perder aquele dinheiro, mas o passo estaria dado, né? E aí eu chamei a Odete e falei: Odete, será que a gente deve ir esse ano? Minha filha tinha saído aquele ano para morar na Holanda. E eu lembro que o meu filho era um rapaz, ainda fazia faculdade, tinha sentido muito aquele processo todo. Eu falei: de repente vamos sair nós dois agora, o Tarso vai ficar aí sozinho. Ela falou assim: então vamos deixar para depois. Então não era uma decisão, não era uma coisa assim, uma sangria desatada, como a gente fala, né? E aí, pronto, não paguei. Não pagou? Não paguei. Eu achei que ia dizer que tinha pago. Não paguei. Ficou como se a decisão no meio do caminho, né? E aí, isso lá pelo mês de maio, eu recebo um e-mail da faculdade com a lista dos classificados e eu classificado. Aí pronto, agora... Aí eu liguei para ela estava no ateliê. Agora conta você. Não, aí eu estava lá no ateliê pintando e tal. Daqui a pouco ele me liga com essa notícia. Falou: Odete, eu passei, eu já estou lá, agora eu nem paguei, mas eles me aprovaram, agora como é que vai ser isso? Aí eu falei: ué, Carlinhos, a gente vai, então vamos.
fazer o quê? São muito práticos. Odete, eu vou aqui acabar a minha pintura e depois a gente vai. Sim. Foi mais ou menos isso. Exatamente. Só tinha que terminar aquele quadro ali. Exato. E depois vai. E foi importante essa decisão, porque assim, na nossa vida de casal, N decisões foram tomadas, né? As mais interessantes possíveis e as mais difíceis. Claro. Mas a gente sempre tomou em conjunto. E nesse momento, a parceria, ela em nenhum momento ela falou assim, mas vamos, então vamos. E aí, deu um start no processo. Resolveu. Né? Estarem alinhados também é importante. Muito importante. Vocês estavam a falar aqui de uma coisa, que é quando falamos da tomada de decisão e deste tipo de decisões numa idade mais adulta, em que já a vida, como vocês foram dizendo, já tínhamos os nossos trabalhos, tínhamos os nossos filhos. Como é que foi? E o Carlos falou aqui de que uma das filhas já estava ou ia iniciar os seus estudos também aqui na Europa e tinha outro filho. Como é que a família, nomeadamente os filhos, lidaram com isto? Olha, agora os meus pais, minha mãe estava no ateliê a pintar e amanhã já vai embora. Como é que foi para eles e como é que foi para vocês também lidar com isto? Porque deve ser entusiasmante, mas assustador também. Devem ser um exemplo, de certa forma, mas também deve dar ali aquele friozinho na barriga. Não é fácil, como digo, né? Eu acho que mais do que os filhos, porque eles davam muita força. O meu filho mesmo ficando sozinho, eu falava, e aí? Ele falou, não, cara, vai. Mas não era só isso, né? Eu tinha uma mãe, infelizmente já faleceu, mas na época tinha 90 anos, a Odete idem, e uma família que celebra, que comemora, que está sempre junto. Então era romper com vários laços, né? Não era só daquela família ali nuclear, eu, Odete, os filhos. Era todo um entorno de uma família numerosa, tanto da minha parte como da parte dela, que está sempre junto. E sair nesse contexto é fazer um desligamento, né? Uhum. É desconstruir um pouco a vida, né? E Odete, e nós temos muitos estudantes e muitas estudantes brasileiras e que a verdade e a realidade é que a distância é grande, não é? Não é a mesma coisa que viajar para um país mais perto. As distâncias existem, a saudade aperta. Vocês falam aqui de uma família até mais alargada que tinha rotinas, que estavam próximos. Como é que vocês foram lidando com esta gestão até mais emocional e das relações? Porque eu acredito que vocês não as queriam perder, não era esse o vosso objetivo. Odete, como é que vocês foram gerindo? O que é que fizeram? Assim, primeiro, para mim o que foi mais difícil, né, foi largar assim a casa, né, o ateliê, né. Eu demorei muito tempo para ter um ateliê próprio, né. Eu já estava com um ateliê perto da casa da minha mãe, então eu tinha aquela vida ali toda organizada. Quando eu me vi aqui num quarto, né, diante de 6 malas, aquilo foi realmente uma situação muito difícil, né? Mas, assim, agora, hoje, a gente tem essa facilidade, né, de falar, né, no celular, né, de telemóvel, né, aqui a gente fala telemóvel. Então, a gente tem essa facilidade, né? É bem diferente. Por exemplo, eu fiz uma viagem quando eu era bem jovem, para o Peru e tal, e eu tinha que ficar escrevendo cartas para os meus pais, né? E no posto telefônico, esperando para conseguir uma linha para falar. Hoje em dia, não, a gente já tem essa facilidade. Então, isso acho que amenizava muito, né? Essa saudade, né? Que a gente sente. As redes enquanto E essas redes sociais sempre facilitaram bastante. Né? E vocês chegaram com as 6 malas ao quarto. Deve ter sido assustador, mas a verdade é que o Carlos tinha que iniciar o seu mestrado e chegaram à faculdade. Como é que foi para vocês? Eu não sei se recordam sequer do primeiro ou dos primeiros dias. Como é que foi chegar a um universo completamente diferente, uma faculdade diferente, país diferentes, colegas diferentes? Como é que foi esse chegar à faculdade? Eu comecei primeiro, né? Então,
Quando eu fui selecionado, o que eu acho que foi interessante, porque o meu grupo tinha um contingente muito grande de brasileiros. E lá no Brasil mesmo, a gente conseguiu formar um grupo pelo WhatsApp e já ali estabelecemos contatos. Todo mundo jovem, né? Eu era, com certeza, o mais velho de todos eles. Inclusive, conseguimos reunir as pessoas em vários, porque tem pessoas de vários estados do Brasil, né? Não era só Rio de Janeiro, né? Então, eu fiz encontros no Rio de Janeiro antes de começar a faculdade com pessoas. Então, era meio que um desejo e uma necessidade de ir amenizando esse momento que é de estudar num outro país, né? Mas, enfim, chegando aqui, além do contingente de portugueses, natural que tinha, mas eu vi um grande número de brasileiros. E a gente isso acabou favorecendo, né, a integração. E é claro que a gente, além da faculdade, a gente ia para os bares da vida, Ai, eu né? quero saber isso Eu tudo. virei jovem, né? Eu virei jovem. Quero saber isso tudo, quero saber isso Fomos tudo. nos bares da vida e era um momento também de aprofundar relações, discutir sobre as questões que estavam acontecendo na universidade, as etapas das investigações de cada um, o que cada um queria aprofundar. Enfim, foi um momento muito interessante. Então, a adaptação, da minha parte, a adaptação à universidade foi muito tranquila. Os professores, a receptividade foi muito grande. Entende? Eu não senti, nesse aspecto, eu não senti saudade nenhuma do Brasil, sabe? O Carlos estava a falar, eu estava a pensar, quando nós estamos na faculdade, quer entre, por exemplo, os 18 e os 23, já parece uma diferença muito grande. Chegam pessoas que não estão perto dos 20 ou dos 30 e eu acredito que seja ainda mais difícil porque as atividades e todas as integrações parecem pensadas para as pessoas jovens e naturalmente começam a fazer grupos e às vezes pode tender-se a afastar aqueles que não entram no perfil típico do e da estudante, que não é o caso da Universidade do Porto, que temos estudantes dos mais variados lugares do mundo e idades. Mas para vocês conseguiram então integrar-se? Foi só porque a língua, claro que facilita, mas sentem que ficaram ali só com outras pessoas brasileiras ou foi fácil também integrar-se com outros colegas, quer portugueses, quer de outras nacionalidades? Assim, no meu caso, eu não vim direto para a faculdade, né? Mas eu já procurei a universidade, então tem um programa dentro das Belas Artes de formação contínua, que é muito interessante, e eu pude iniciar, então, um contato com a universidade mesmo antes do mestrado, né? E, assim, o meu primeiro contato mesmo com os estudantes foi através dos colegas do Carlos, né? E eram todos assim muito jovens e tal. E aí comecei a fazer essas amizades com eles. E, paralelamente, eu também eu conheci uma associação de artistas aqui do Porto, né, chamada Quadras Soltas, e, a partir dali, eu também comecei a fazer exposições, tanto aqui no Porto quanto pelo norte de Portugal. E os colegas dele iam nas exposições que eu estava realizando. Então, foi assim, um encontro com a juventude, né, as pessoas mais jovens, que assim, eram totalmente integradas com a gente. Foi muito legal. Conseguiram criar essa rede de apoio. Sim. A língua ajuda, esta é a parte boa, e eu também noto que vocês têm alguma abertura e alguma disponibilidade para estes novos encontros que a Odete falava. Sim. Mas sentem, e olhando assim para a parte que nem tudo é fácil, sentiram alguma dificuldade, por exemplo, na adaptação cultural, nas rotinas, no clima, por exemplo? Existiram aqui algumas dificuldades de adaptação? Fala você, porque eu acho que ela tocou num ponto que para você é crucial. É o clima. Esse clima me afeta. Olha, vou até adiantar assim, uma coisa. Assim, eu tenho um projeto aqui, que foi até a minha primeira exposição individual, que se chama Vamos à La Playa. Então, eu tenho uma relação com a praia, com o mar, com
com o sol e tudo muito grande. O inverno foi cruel para mim. Eu digo que eu não estou há 7 anos em Portugal, eu estou há 7 invernos. Então, os invernos, eles realmente é uma situação bem complexa, né? Mas, assim, tudo isso sempre foi amenizado, né? Com carinho, com calor que a gente tinha das pessoas. Isso foi um ponto difícil para mim. Eu acho assim, a gente sempre gostou muito de viajar, né? Nunca moramos fora da nossa cidade, mas sempre viajamos bastante, quer seja pelo Brasil, pela América do Sul, depois para a Europa. Então, eu acho que quando você está num outro lugar, acho que o gostoso é você perceber as diferenças, né, que existem naquela cultura e se integrar. Porque tem aquelas pessoas também que vêm e começam a querer comparar tudo. Ah, mas aqui lá... Eu acho que não tem comparação. Cada lugar é um lugar, cada lugar tem sua cultura. Claro que Portugal é muito próximo e, ao mesmo tempo, muito diferente. Tem coisas de arquitetura de Portugal que é muito semelhante ao Brasil, né? Porque foi colônia, né? A comida é muito parecida. Então, nós tínhamos muito mais coisas que nos aproximavam do Brasil, que favorecia a nossa integração, do que o estranhamento, né? Então, assim, foi um processo que foi gradual. E depois a gente não ficou mais no quarto com as 6 malas, a gente conseguiu um apartamento. Arrumaram as malas e o apartamento. O apartamento. A vida começou a virar uma vida em Portugal. Dar tempo também é importante. Sim. Porque acredito que os primeiros tempos sejam de muita ansiedade, mas também é preciso esse tempo de acreditar que vai endireitar. Sim. O início é bem difícil, né? Esse momento são as incertezas, é muita documentação, então isso gera muita ansiedade, né? Mas assim, as pessoas precisam ter calma e que as coisas vão se resolvendo aos poucos. Odete e Carlos, vocês, dentro de uma experiência muito sui generis, têm outras experiências sui generis dentro da experiência, que é, vocês vieram estudar para a Universidade do Porto, o Carlos com mestrado, mas a verdade é que a Odete não entrou logo para o mestrado, para a licenciatura, para o doutoramento, entrou por outra oferta educativa que a Universidade do Porto oferece, que frequentemente nós nem pensamos como isto pode ser a porta de entrada, não só em termos da minha formação, mas para conhecer gente. Sim. Foi isso que a Odete disse. Odete, como é que foi esta experiência de entrar na formação e depois como é que surgiu esse gosto de, não, eu vou estudar mesmo aqui, eu quero estudar aqui, como é que foi esse processo? Eu não, na verdade, eu não pensava em fazer um mestrado, não. E aí teve um dia que eu estava para ir para o Brasil e tal. Lá no Brasil existe uma coisa, a gente se aproxima do mestrado fazendo algumas disciplinas dentro da universidade, do mestrado, isoladas. Então, eu estava conversando uma vez com um professor e ele falou, perguntando para ele como é que isso funcionava, se eu poderia fazer alguma disciplina do mestrado. E aí eu acabei, ele me falando assim, mas por que você não aplica para o mestrado? Então, eu decidi aplicar e entrei e segui, né? Então, isso foi muito importante, porque também lá eu tinha uma turma grande que era formada por brasileiros, a maioria portugueses, né? Minha turma, a maioria eram brasileiros e portugueses, e todos assim muito jovens, como você falou, né? A faixa etária era na faixa dos 22 aos 30, 35 anos, né? Eu era a mais velha da turma também, como ele. Mas assim, foi um processo bem interessante. E isso me ajudou a alavancar a minha carreira também enquanto artista. Isso foi muito importante, porque a partir daí eu comecei a fazer muitas exposições. Eu fiz uma exposição com o grupo da faculdade, da minha turma, no Museu da Universidade do Porto, no museu que fica no Prédio das Belas Artes, né? Então, é um espaço super interessante que é oferecido aos alunos também, aos artistas
que fazem sempre uma exposição durante o período que estão no mestrado, doutoramento, enfim. Então, tem coisas assim na universidade. Outra coisa muito importante também foi o ateliê de pintura, né? O ateliê dentro da universidade é um local que a gente faz essas relações mais próximas do nosso trabalho artístico, né? E isso também foi bem interessante. É uma coisa que a universidade oferece, que é importante. Muita gente, não vou participar do ateliê, mas é bom você estar, né, nessa relação com os colegas, né? E, enfim, foram muitas coisas que foram oportunidades também. muitas oportunidades, né? E Odete sente que, de alguma forma, se reinventou também como artista? Existe uma diferença na Odete enquanto artista antes e depois de estar cá no Porto, de ser estudante? Como é que foi este processo quase de reinvenção, talvez? Eu tinha um trabalho, porque eu comecei a estudar pintura a óleo, né? E eu tinha um trabalho abstrato e passei por uma pintura mais figurativa, pintando objetos e tal. Quando eu cheguei aqui, eu passei a ter uma pesquisa relacionada muito a essa questão da imigração, da mudança, do deslocamento, né? Então, eu comecei hoje, assim, eu tenho milhares de pinturas de malas, eu pinto malas. Então, as malas do apartamento. As malas do apartamento e essas malas depois se modificaram. Eu acabei comprando uma mala, essa mala se tornou meu modelo vivo, é essa mala que eu uso até hoje para olhar e para pintar, né? Então, assim, isso daí foi um diferencial. E, além disso, né, quando eu comecei então, a escrever a minha dissertação, eu fui buscar lá no cinema, que foi a minha formação individual, inicial, né, essa relação com a mudança, com o movimento, enfim. E aí eu acabei escrevendo uma dissertação em cima de como você realizar uma pintura por meio do olhar do cinema. Então foi o que aconteceu, realmente foi um diferencial para mim. Que interessante. E de certa forma isto não estava combinado, prometo, que é o nosso videocast fala sobre viagens e de repente sabemos aqui que a Odete pinta malas de viagem e tem muitas... Não foi combinado, mas calhou muito bem, parece combinado. E agora pergunto-lhe ao Carlos. Carlos, ver aqui a Odete a tornar-se uma artista internacional, a expor, quer aqui no Porto, quer no norte de Portugal e até fora de Portugal, como é que viveu isto? Acho que para ela foi ótimo, eu tô junto, né? Acho que foi um movimento desencadeado para a vinda do meu mestrado, pela vinda do meu mestrado, mas que acabou mudando, né, a vida de todo mundo, né? Eu, quando vim fazer o meu mestrado, eu sempre dizia, eu tinha uma máxima que eu dizia assim, esse mestrado vai fazer mais comigo do que eu com ele. Ou seja, ele ia me transformar mais do que eu utilizar profissionalmente, né? Eu sou mestre, mas para quê? E por isso até mesmo que eu não enveredei pelo doutoramento, porque era muita energia, para quê de novo nessa idade, né? Então eu acho que foi um processo que foi bom para mim e bom para ela como artista. Eu acho que hoje ela está até aproveitando mais esse processo de mudança para cá do que eu, né? Acho que eu estou ainda buscando o que quero fazer. Eu fui fazer cursos de vinho, já fui a reuniões de voluntariado, vou a eventos da universidade, porque me interesso ainda por assuntos de educação, mas já decidi por mim que o meu processo profissional, já aos 72 anos, está assim, um pouco de lado para fazer coisas mais que eu gosto. Já trabalhei muito com educação, então acho que já dei bastante a minha contribuição. Agora está na hora de um pouco viver a vida
de forma mais livre. E hoje eu tenho ajudado bastante ela, tendo participado com ela desse processo, viajado para fazer essas exposições. Claro. A gente acaba continuando a viajar, fomos à Espanha, fomos a Galícia, fomos a Santander, fomos a Galícia. Então, eu acho que está ótimo. Vão construindo. Mas ele está se redescobrindo também. Ele participou agora de um prêmio de fotografia também. Ele está aproveitando para fazer outras coisas que ele nem imaginava, né? E estas coisas, e a verdade é que quando se entra no ensino superior, numa fase de formação inicial, se está aqui a tentar descobrir qual é que vai ser a nossa profissão, o que é que nós queremos fazer na atividade futura, naquilo que toca a atividade profissional, vocês já vêm numa ótica diferente, que é, eu já tenho a minha profissão, eu já fiz isto, eu agora quero descobrir. Vocês acham que esta lupa de quem olha para a formação académica quase como um acrescento e uma descoberta, ao invés de construir aquilo que eu vou ser, determinar, acham que fez a diferença? Olha, assim, eu acho que esse assunto é um assunto complexo, sob o ponto de vista, no caso de um jovem, da escolha profissional, né? Porque eu acho que se escolhe profissão muito cedo, né? A vida é um universo, né? Tem muita coisa que a gente pode fazer e muita coisa que a gente é bom para fazer. E a gente acaba escolhendo por diversos aspectos, às vezes por influência da família. E, assim, particularmente, assim, para mim, escolher ser pedagogo em 1974 foi um tiro. Meu pai ficou doido, né? Então, assim, eu estudei basicamente em turmas que só tinham mulheres. Então, era um meio feminino, mas foi onde eu me encontrei, né? E na época, você escolhia ser advogado, engenheiro ou médico. Era isso que se oferecia nos cursos. Maiores. Então, eu acho que, não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas, na realidade, o universo das formações pode ser construído passo a passo. Por exemplo, a Júlia, minha filha, quando ela terminou o ensino técnico, ela tinha estudado eletricidade e terminou, e o caminho natural seria a faculdade, seria a universidade. Falei para ela, por que você não faz uma viagem? Ela foi para Londres, ficou em Londres 8 meses, voltou designer, e hoje é designer. Então, assim, eu acho que tem que dar tempo ao tempo e às experiências, porque escolher profissão sem bagagem cultural, sem bagagem até mesmo de vivência, eu acho que é um risco, pode dar certo. Agora, nada que você não possa consertar ao longo do processo. Mudanças de rumo são válidas. Era mesmo isso. São válidas. São nós, necessárias, às vezes. Nós decidimos, mas podemos mudar a qualquer momento. Com Esta coisa de que entramos aqui e vamos fazer para sempre isto. Vocês são o exemplo perfeito de que as viagens podem ter muitas paragens, muitas saídas, muitas entradas. Voltar ao cinema, como disse a Odete, que é de repente estar no mestrado e o tema da dissertação toca lá na formação inicial do Brasil. Por isso, aprender através da experiência é importante. E o Carlos falou de uma questão importante, que é, eu já terminei o meu mestrado, os meus estudos, mas eu continuo ligado à universidade, porque me continuo a interessar por educação. Porquê que sente esta necessidade de continuar a participar nestes eventos? Porquê? Sim, é um bate forte, porque a educação foi uma escolha de dentro, sabe? Foi uma escolha forte para mim. É uma outra história, né? Mas quando eu fui escolher a profissão, quando eu li sobre educação, eu falei, é isso que eu quero fazer. E antes, na minha cabeça, eu tinha feito curso de vestibular de medicina. Então, eu me considero um educador. Então, os assuntos ligados à educação ainda me interessam. Só que, hoje, quando eu vou a um evento de educação, recentemente eu fui a um evento de inovação em educação, que é um assunto que eu trabalhei muito tempo numa determinada empresa, aquilo começa a me mexer comigo demais. Aí eu começo
com umas ideias que já não cabem mais. Será que eu tenho que voltar? Será que eu tenho que escrever alguma coisa nesse aspecto? Aí eu sento no computador, começo a querer escrever. Daqui a pouco eu falo. Aí dá o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, eu falo, não. Ou seja, é mobilizador. É mobilizador. Então, assim, hoje eu já decidi assim, eu acho que eu tenho que continuar participando dos eventos da faculdade, mas talvez não de educação. Vamos para o vinho, vamos para a fotografia, vamos para coisas que possam aproveitar esse olhar, né? Esse olhar com outras coisas. E sem que me mexa tanto, sabe? Claro, e a verdade é que a universidade também nos permite essa mobilidade, que não tem que existir aqui uma linha tão definida, que é, existem informações sobre educação, eu, entretanto, posso ir a uma sobre fotografia, esta participação e estas oportunidades. E, se calhar, neste momento da viagem do Carlos, faz mais sentido estas descobertas mais isoladas do que propriamente ingressar numa fase posterior, que seria, por exemplo, um doutoramento. E eu vou outra vez àquela parte que eu fiquei aqui, que era das saídas e dos bares, que eu interessa-me essas coisas todas. Interessa a toda a gente que está na universidade. Normalmente associamos só os jovens é que vão a isto, mas vocês entraram numa fase em que as saídas à noite, ir ao bar, ir ao teatro, ir ao cinema, como é que foi isto? Como é que vocês viveram isto? Eram convidados, não eram? Tinham energia? Porque se fosse eu, não teria. Contem-me a vossa experiência. Não, você quer falar? Não, fala você. Não, assim, tinha um grupo grande que gostava de cerveja, principalmente, cerveja artesanal. Então, na época, tinha uma cervejaria que tinha um happy hour às quintas-feiras, com cerveja artesanal, todas a €1, que todo estudante quer. Tudo o que queremos. Tudo cerveja boa e barata. Bom e barato. Só que essa cervejaria fechava. E assim, eu estava no grupo, eu era do grupo, né? Não precisava convidar, eu fazia parte. Isso. Né? Só que essa cervejaria fechava meia-noite. E dali a gente, muitas vezes, saiu para atravessar a Universidade do Porto, mesmo no inverno. Ele ficava me esperando, porque eu saía lá da formação contínua e ia encontrar com eles lá no bar. Eu chegava às 11 horas, fechando o bar, ele pedia lá as últimas cervejas para mim, e aí dali a gente saía para outros lugares, karaokê, e aí então sempre... Não, assim, foi uma época que, se aquilo continuasse por mais 2 anos, não ia dar certo. Foi no tempo certo. Foi no tempo certo. Foi no tempo hoje, certo. Assim, hoje, quando eu penso, né, já tem 7 anos isso, né? Nesses momentos, eu fico pensando, gente, como é que eu aguentava? Eu acho que assim, foi a tal, como vocês falam, lufada de ar fresco. De ar fresco, né? Foi um banho de juventude, sabe? Que era uma coisa que sempre morou aqui dentro, tá? Porque a gente tem essa idade, mas eu particularmente... É só um número. Aqui dentro nada modificou muito, a não ser as limitações. Aquilo, naquele momento, fez tudo vir à tona. Mas continua, né? Era isso que eu ia perguntar. 7 anos depois, fizeram amizades, os grupos que iam sair, os grupos da faculdade, trabalhos. Passados 7 anos, essas amizades continuam, conseguiram manter até agora? Então, hoje, quando eu me formei, eu fiz uma exposição do meu trabalho, foi a primeira individual aqui no Porto, num lugar chamado Espaço Dona Mira, que é um lugar, é um bar de cariocas como a gente, que a gente conheceu, fica bem próximo da Faculdade de Belas Artes. E o que aconteceu com isso? Muita gente da faculdade, professores, artistas, colegas e tudo, foram na exposição e a gente passou, então, a frequentar esse bar. Então, assim, é uma coisa que, às vezes, a Universidade do Porto também começa a expandir, né, sua comunidade para outros locais. É um motor, né? Com certeza. Recentemente, eu participei também de um evento com o NIBA, que é um núcleo de imigrantes da Universidade do Porto.
Então, através desse grupo, eu me mantenho também junto de alunos, tanto antigos quanto novos, né? E participei agora de da Feira da Alegria, que é nos jardins da universidade, né? Lá da Universidade de Belas Artes. Então, isso daí também é um exemplo de atividades e eventos que a universidade continua realizando, né, de grupos que você pode participar, mesmo que você não esteja aí seguindo um doutoramento e tudo, mas você se manter ligado à universidade é muito importante. Vão mantendo essa ligação, o conhecimento. Sim. E principalmente dos alunos, das, né? pessoas. Das pessoas, né? Que são os alunos, as pessoas e os professores, tudo isso que fazem parte. Isso é importante mesmo, que você continuar, né? O Porto é uma cidade incrível por ser também uma cidade universitária. Né? É inevitável não fazer essa ligação. E a verdade é que nós, com este videocast, temos reforçado esta ideia de que a universidade não são só aulas, e vocês trazem aqui o exemplo perfeito, que quer durante a formação, quer depois, é possível estabelecer relações, participar em atividades, alimentar a vossa vida profissional e pessoal mais do que as aulas. Ser realmente um estudante a 100%, não é verdade? E agora eu pergunto-vos, que vocês estão aqui há algum tempo, vocês têm uma alma viajante, como já ficamos todos e todas a perceber. Vocês, pensando no futuro próximo, querem manter-se aqui? O Carlos disse que doutoramento não é para já, mas que gosta de continuar a participar. Vocês pensam continuar cá, continuar com estas relações? A Leite aqui mais ligada à pintura, aos grupos de pintura, às exposições. O Carlos não só na educação, mas também que novos interesses? Isso é uma conversa que é recorrente, né? Okay. Porque, sobretudo, quando a gente vai ao Brasil, né? Felizmente, a gente tem tido condição de ir todo ano ao Brasil, então atenua essa distância, essa situação, né? A gente está sempre pensando sobre isso, mas já temos uma raiz aqui, já temos um apartamento. Nosso filho agora está terminando o mestrado na UPorto. Boa. Trouxeram outro viajante. Sim, estão a recolher. Veio cá, já está terminando. A gente gosta da vida aqui. Por exemplo, recentemente nós fomos ao Rio de Janeiro. Nós estamos com um problema, já não sou mais de lá. A gente está num processo transitório. Eu não me sinto mais daquela vida, daquela energia, daquela coisa frenética do Rio de Janeiro, e acho que talvez mais pela idade, eu quero uma vida mais tranquila, mais calma, por todo o trânsito que tem aqui, não se compara com o de lá, a quantidade de pessoas. Então, eu não gosto de falar o que vai acontecer, porque a gente nunca sabe. Nós estamos ficando. Quem sabe uma viagem ao Chile vai mudar aqui a vossa vida novamente. A gente tem falado de Espanha, né? De aqui viver pertinho, um pouco na podem Espanha. vir ao Porto várias vezes. Então, assim, não sei. Mas acho que não definitivamente. A gente pensa, vamos passar 3 meses, né, fazer uma residência lá. Mas, assim, a gente ficou meio assim, fincado em Portugal. E a verdade é que a própria universidade permite esses intercâmbios. Sim. Quem sabe não usufruir desses programas de mobilidade também para estudar noutros países. E vocês falavam aqui do ir e do ficar, e o Carlos falou de um aspecto importante que vamos ouvindo de muita gente que quer imigra, quer vai estudar para outros sítios, que é: eu já não me sinto lá, eu já não me sinto de cá. Estão a construir também uma identidade, e isso também pode ser difícil de lidar. Como é que vocês... que conselhos é que dariam para quem está naquele de eu não sei de onde é que sou, eu não sei o que é que eu faço, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu fico? Eu não sei. Primeiro, assim, conselho, jamais, né? Jamais. Porque tem aquela história de que se conselho fosse bom, ninguém dava. É verdade. Né? Então, vendia, né? Mas, assim, eu acho que... Eu não sei, não resolvi isso com a gente, pelo menos comigo, né? Mas o que eu sei é o hoje. O hoje...
eu gosto de estar aqui, eu me sinto bem aqui. Já demos, em termos de documentação, já demos até entrada num processo de nacionalidade para acabar com essa questão de autorização de residência para cá, para lá. Enfim, mas eu acho que as pessoas têm que fazer aquilo que desejam, sabe? Eu acho que ir atrás daquilo que é o teu desejo, que é o teu sonho, é fundamental, porque não basta ser só vontade. E a gente também diz muito lá no Brasil que vontade daí passa. Né? Então, tem que ser uma coisa forte, tem que vir lá de dentro. Né? Mas, Carlos, às vezes temos a vontade, mas depois vem aqueles pensamentos que isto já não é para mim, já passou a minha fase, eu não tenho idade para estudar. O que é que vocês diriam a quem neste momento está a pensar, ou que até um filho, uma prima está a ouvir o videocast, ou a ver o videocast e estão a ouvir esta nossa conversa e até têm essa vontade, mas isto não é para mim. A universidade não é feita a partir dos 30. Olha, eu vou te dizer, quanto maior a tua bagagem na mala, melhor, né, mais fácil você vai ter de realização de relacionamentos. Vai ser mais fácil você encontrar pessoas que estão próximas daquilo que você já viveu. Né? E acho que estudar, se isso for o teu desejo, estudar, eu acho que não tem idade. Acho que ela não tem idade para nada, né? Nada. A não ser aquilo que é limitante para a tua condição física. Né? Se você tem uma condição física que te impede isso ou aquilo, ainda assim, às Poderá vezes ser você possível. vê gente que teria todos os motivos para ter limitações e se superam. Né? Então, acho que tem que ser forte, o que eu estou falando. Tem que ser uma coisa que bate dentro, bate forte. Sabe? E no início da nossa conversa, a Odete falou que quando foi estudar mais nova, tinha que ligar, mandar cartas. Voltando assim a esses tempos, se vocês tivessem que mandar um postal para alguém que está a pensar vir estudar e que não tem a certeza, seja pessoas mais velhas, seja pessoas mais novas, se vocês tivessem que escrever assim uma frase, e vocês são artistas e gostam destas coisas assim inspiradoras, eu também partilho convosco, o que é que vocês escreviam nesse postal com o selo da Universidade do Porto? Não, eu estou naquela história do venha ser feliz, sabe? Venha ser feliz, venha atrás dos seus sonhos, que é sempre tempo, sabe? E que seja na Universidade do Porto, sabe? Por que não? Arruma a mala e venha ser feliz. Que bonito. Carlos e Odete, muito obrigado pela vossa presença, pela vossa partilha tão generosa e tão inspiradora. Inspiraram o vosso filho, eu tenho a certeza, a vir estudar na Universidade do Porto, e tenho quase a certeza que estão também a inspirar neste momento muitas pessoas que estão do outro lado. Só posso agradecer e que a vossa relação com a Universidade do Porto se mantenha por muitos anos, porque tenho a certeza que acrescentam muito à Universidade do Porto e que a Universidade do Porto ainda tem muito para acrescentar nas vossas vidas. A ti que estás desse lado, esperemos que esta conversa te tenha inspirado e que te faça acreditar que nunca é tarde para avançarmos com aqueles que são os nossos sonhos aí escondidos. Temos sempre tempo para aprender, para nos descobrirmos e para ultrapassarmos aquelas barreiras que achávamos que nunca iríamos ultrapassar. Se a vida é uma viagem, que nunca deixemos de conhecer novos destinos e novas pessoas. Até ao próximo episódio. Obrigada.